Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo Desenha e Fala e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o processo de uma pintura com guache que eu fiz para o curso de pintura relâmpago que eu tô fazendo na Quanta. Então primeiro eu vou mostrar para vocês o processo dos estudos que eu tenho feito. A gente começou fazendo estudos em preto e branco e dá pra perceber até uma diferença entre os primeiros estudos e os segundos. Eu acho que eu comecei a pegar o jeito da luz e sombra, da técnica e também misturar o transparente com o opaco. E aí vocês conseguem ver que já comecei a dominar um pouco mais nos segundos exercícios. E aí depois eu fiz meio que uma versão mais voltada pro meu estilo, um pouco mais livre, sabe? Dando alguns efeitos. Então gostei bastante desses estudos que eu fiz. E aí a segunda fase seria adicionar uma cor no monocromático, ao invés de ser só preto e branco, seria preto e branco e uma cor. E aí esse primeiro estudo eu escolhi o magenta para fazer, e eu também gostei bastante do estudo em si. Enfim, e aí pro estudo de hoje eu decidi fazer essa referência, e aí todos os estudos que a gente faz tem uma referência e tal. E, bom, para esse estudo eu vou usar os pincéis chatos que foram pedidos no curso. A gente só tem usado esses pincéis e foram uma surpresa muito legal. Eles são bem versáteis, dá pra cobrir áreas grandes, mas também dá pra fazer bastante detalhes, enfim. E aí no estudo de hoje eu vou usar o ciano, que é uma cor primária, assim como o magenta, né? E aí a gente não tem usado grafite nem lápis para fazer os rascunhos do desenho. Para pintar a gente tem usado a própria tinta com o pincel, e dá um pouquinho de medo no começo, mas você meio que vai se acostumando e vai corrigindo o próprio desenho enquanto você vai pintando, já que esse esboço inicial vai desaparecer por cima da pintura, então a gente não precisa ter medo na hora de rascunhar. E tem sido um exercício bem bacana isso, tem meio que libertado um pouco o traço, enfim, até pro desenho essa técnica é bacana, não só pra pintura, né? E no processo de hoje eu vou acelerar um pouquinho, tá? Porque geralmente esses estudos eu levo de 40 minutos a 1 hora, e aí o vídeo ia ficar super longo, então eu fui acelerando um pouquinho o processo para mostrar para vocês mais as partes mais importantes do processo, enfim. É muito complexo explicar, seria muito complexo explicar para vocês qual é o processo exato dessas pinturas, porque é uma coisa que eu ainda não domino, ainda estou no começo disso tudo, mas durante o curso a gente vai vendo como aplicar meio que a ideia geral do processo usando primeiro uma cor e depois tipo 2 cores, e até o fim do processo a gente tá nessa fase ainda de adicionar uma cor. Então eu não vou me delongar muito falando sobre o processo porque ele realmente é muito complexo. Talvez mais pra frente, quando eu tiver dominado melhor a técnica, eu possa falar um pouco mais sobre ela pra vocês. Mas no geral a gente começa fazendo esse esboço e depois vai partindo para sombras, e aí que tá a diferença do processo, que geralmente eu trabalho com aquarela, que da aquarela eu vou do mais claro pro mais escuro sempre, assim, no geral essa é a lógica da aquarela, é mais fácil de controlar, inclusive, né? E aí no guache não, a gente vai dos tons médios para os mais escuros, e depois a gente vem adicionando as luzes, então a gente não precisa se preocupar em deixar o branco do papel ou deixar reservada a área das luzes, sabe? Então vocês vão perceber mais pra frente o que eu tô querendo dizer com isso. Mas no geral essa é a lógica do processo do guache. Como ele é opaco, a gente consegue sobrepor as luzes no final, né? Porque afinal, o branco é opaco e ele se sobrepõe às camadas de baixo, enfim. Bom, sobre o curso, ele se chama Pintura Relâmpago e eu tô fazendo na Quanta, é um curso de 3 meses. Eu comecei a fazer primeiro porque eu tinha interesse em aprender guache, tipo pintura com guache mesmo,
E eu tendia a usar o guache como aquarela e eu queria ter alguns conhecimentos de técnicas diferentes, né, para poder trabalhar. E além disso, realmente estava precisando fazer um curso, aprender uma coisa diferente e ao mesmo tempo também sair um pouco de casa para fazer isso num ambiente diferente do meu ambiente de trabalho, sabe? É meio que uma motivação diferente para produzir. E vocês devem ter percebido que eu tenho postado muito pouco nas minhas redes sociais estudos ou desenhos meus mesmo, porque tô meio não sei se é tipo um bloqueio criativo, mas enfim, eu tenho produzido muito pouco e fazer esse curso tem me ajudado a me motivar a trabalhar, enfim, e também a sair um pouco da minha zona de conforto, fazer uma coisa diferente do que eu costumava fazer e aprender uma coisa diferente, sabe? Você sente que tá saindo meio que da sua zona de conforto, que tá que às vezes a gente acaba meio que preso num estilo, seja por causa de trabalho ou porque a gente tá acostumado com isso, a gente domina isso, então é sempre legal a gente se desafiar a fazer coisas diferentes e aprender coisas novas para depois aplicar nos nossos trabalhos pessoais, né? Então foram essas motivações que me levaram a fazer esse curso e eu tô gostando bastante dele, realmente sinto que estou fazendo coisas diferentes do jeito que eu costumava fazer. Estou sendo forçada a fazer coisas diferentes, né? Bom, e aí vocês podem ver que eu já comecei a adicionar o preto na mistura, né, do azul. Então, basicamente, a gente tinha que usar a cor pura, né, que seria o ciano, e depois a cor pura com o preto, que é o que eu tô fazendo aí. Eu comecei a adicionar o preto com o azul para fazer umas sombras mais escuras. E aí no final, a mistura do ciano com o branco até o branco total, né, no caso, para fazer as luzes dessa pintura, né. Então, só pra ir atualizando vocês do que vocês estão vendo aí na tela, né. E, bom, basicamente foi isso que me levou a fazer o curso e tenho gostado bastante de fazer esse curso por diversas razões, aprendendo coisas novas e saindo um pouco do meu cantinho de trabalho / Batcaverna, enfim. E, bom, eu acho que sobre o curso é basicamente isso que eu tinha pra falar. Em maio, a gente tá em abril, né? Em maio eu vou começar a dar um curso no Sesc Campinas. As inscrições vão ser abertas no primeiro dia de maio e as aulas começam no dia 10 de maio. Então, quem tem interesse, é um curso de quadrinho, tá? É um curso de quadrinho voltado pro digital, mas não é desenho digital, tá? É tipo o computador ou digital como ferramenta do quadrinista. Então, a gente vai ver várias coisas do processo de fazer quadrinhos que o digital ajuda bastante. Por exemplo, fazer edição, fazer arte final, colocar a legenda, balão de fala, enfim, a gente vai ver todos os processos em que o computador pode ajudar e não é focado em desenho, tá? Não é tipo, vamos aprender a desenhar, fazer quadrinhos no computador, não, é tipo mais pro processos mesmo, tá? E aí quem tiver interesse em morar próximo de Campinas, fiquem ligados que as inscrições vão começar no dia 1º de maio. E eu acho que é isso, né? Esse é o curso que eu vou dar presencial mesmo. E aí tem os meus cursos online, que alguns deles ainda tem algumas vagas, então para quem tiver interesse em aprender aquarela, eles são voltados em aquarelas e técnicas mistas. Eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês poderem ir lá conferirem os meus cursos. Deixa eu ver o que mais. Semana passada eu fiz uma live pra vocês e eu falei bastante sobre novidades e coisas aleatórias, então não tenho muito o que falar de novidades por enquanto. Acho que a boa parte eu já falei na live. Pra quem não viu a live, vão lá conferir porque ela já está toda disponível pra vocês assistirem aí no meu canal. E
Bom, outras novidades aleatórias aqui. Esse ano eu pretendo estar nos grandes eventos de quadrinho, que é a FIC, que eu espero que aconteça, mas eu acho que no final das contas vai dar certo, vamos ver. Mas se rolar, eu estarei no FIC e na Comic Con Experience, aqui de São Paulo. E infelizmente esse ano, na correria, eu não consegui organizar um quadrinho para lançar esse ano. Eu acho que é muito difícil para quem trabalha sozinho conseguir lançar um quadrinho por ano. Então, prefiro dar um tempo para me organizar nesse sentido e não ficar na correria que nem foi ano passado, super estressante poder lançar a tempo para esses eventos. Porém, eu quero levar uma novidade para vocês esse ano, então provavelmente o que eu vou ter de lançamento vai ser um artbook. E detalhes sobre o artbook é que, para quem me acompanha há mais tempo, eu já devo ter comentado aqui no canal que eu queria fazer um artbook de uma série que chama Lovers, que é basicamente um compilado de artes que eu fiz ao longo dos tempos, com esse tema de casal e romance e uma arte mais sensual, enfim, coisas que eu gosto bastante de fazer e vira e mexe eu posto pra vocês desenhos e ilustrações que tem esse tema, que é uma coisa que é bem recorrente assim na minha vida no geral, né? Então, provavelmente vou começar a organizar um lançamento desse artbook pra vocês. E além das artes que eu já divulguei, já postei e tal, também vou preparar algumas artes novas que vão ser novidades, né? Pra fazer sentido ter um lançamento com coisas novas e tal. Então, provavelmente esse ano eu vou tentar me organizar pra preparar essas artes novas do artbook e montar o artbook e tal, fazer uma coisa bem bacana pra vocês. E aí fica a dúvida se eu vou colocar no Catarse ou não, porque Catarse é todo um processo muito cansativo e que a gente precisa despender muito tempo e tem que ter muita disposição para organizar a campanha e, enfim, as entregas e tal. Eu já falei várias vezes sobre isso, então se eu fizer, vai ser uma campanha bem menor que eu fiz ano passado e provavelmente não vai ser tudo ou nada, provavelmente vai ser a campanha Flex, porque aí eu vou conseguir produzir, pelo menos para os que apoiaram, e fazer uma tiragem menor do que de quadrinho, tá? Fazer uma tiragem mais limitada, mas para poder levar nos eventos mesmo e ter um lançamento esse ano para poder levar nesses eventos. Então, essa é a novidade que eu tenho pensado muito ultimamente, que provavelmente eu vou começar a colocar em prática muito em breve. Então, esperem por novidades nesse sentido. E eu acho que de novidade é basicamente isso. E caso vocês ainda não me acompanhem nas redes sociais, os links também vão estar aí na descrição. Me acompanhem lá no Instagram, Facebook, que é onde realmente eu costumo postar todas essas novidades quando elas acontecem e tal. E aí vocês vão ficar mais a par do que está acontecendo. E é também onde eu posto as divulgações de quando vai ter live e essas coisas aqui. Então, pra vocês ficarem sempre ligados no que eu tô fazendo, me sigam lá nas redes sociais. E, bom, eu acho que é isso. Era mais... eu queria fazer um vídeo mostrando esse estudo. E o mais legal dos estudos, na verdade, é que a gente não precisa se preocupar muito em como vai ficar o resultado final. A gente tem que encarar mesmo como um estudo, se não ficar legal, a gente parte para a próxima. O importante mesmo é a gente aprender com o processo, e quanto mais estudos a gente fizer, mais a gente vai aprender. E eu sinto que conforme eu vou fazendo os estudos, eu vou entendendo melhor o processo e vendo onde que eu tô errando, onde que eu posso melhorar e tal. E mesmo assim, alguns estudos acabam não ficando tão legais quanto eu gostaria que ficassem, mas enfim, eu acho que o importante mesmo é a gente praticar bastante, e tem sido ótimo isso, porque isso me dá mais vontade de produzir, sabe? Pensar que, pô, eu preciso melhorar a minha técnica, então isso tem me motivado bastante a produzir no meio desse bloqueio, enfim.
Então, acho que fica aí a minha dica pra vocês, sempre se desafiarem a fazer coisas novas e diferentes. E pra quem tá com algum tipo de bloqueio, estudar ajuda bastante, porque é meio que você tem um motivo pra fazer aquilo, sabe? Não é só um desenho aleatório que você vai fazer. Você tem um motivo que é melhorar a sua técnica e você não precisa ficar com aquele peso de que aquele desenho, aquela ilustração precisa ficar boa. Não, ela não precisa ficar boa, se ela não ficar, tudo bem, vamos partir pra próxima, sabe? Não ficar insistindo demais num estudo ou em um exercício, quando na verdade é pra ele servir como exercício e não como, sei lá, uma arte que você vai colocar numa exposição ou vender, sabe? Então, tira um pouco desse peso da gente de que precisa ficar bom e a gente foca no que é importante, que é estudar e aprender. Então, basicamente, acho que era mais ou menos essa a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje nesse vídeo. E se eu soar um pouquinho desanimada, não se preocupem, tá, gente? Eu só realmente não estou tão animada hoje, mas também ando com muitas dores nas costas e tal, então eu tô diminuindo um pouco o ritmo, sabe, de trabalho. Não é uma coisa ruim, eu não vou parar de produzir, não vou parar de trazer conteúdo aqui pra vocês, é só que eu estou desacelerando um pouco, fazendo as coisas num ritmo diferente e isso tem me ajudado, sabe? Então, acho que é isso que importa. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse estudo. E é como eu falei, mais pra frente eu vou falar mais sobre o processo, tá? Não vou focar muito no processo hoje, era mais pra compartilhar esse meu estudo, esse meu exercício com vocês. E então é isso, espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, deem like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, até a próxima. Tchau!